Muito bom dia, pessoal. Hoje eu venho aqui trazer para vocês, tá? Todos os tópicos sobre Fibonacci, perfeito? O objetivo dessa aula é sanar realmente as dúvidas das pessoas que não conseguem entender, né, na hora que eu estou operando, tá? Os fundamentos da Fibo, certo? Eles não conseguem entender a visão que a Fibo traz sobre o preço e nem como utilizá-la, certo? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês exatamente o passo a passo que eu utilizo com a Fibonacci, tá? Aula hoje sobre Fibonacci. Vamos para cima aqui, sem muita enrolação. Vamos aqui para o mercado aberto, tá? Euro USD, opções, digital, Euro JPY. Tá, vamos pegar uns parezinhos aqui de dólar também, que é pra gente já ver o mercado de uma forma geral. USD-CAD, perfeito. Vamos analisar esses 4 pares agora, tá? Vamos ver qual deles a gente consegue encaixar uma fibozinha melhor, tá? Ó, esse, por exemplo, aqui tá vindo numa tendência meio lateral, né? Porém aqui ele deu uma pernada de baixa e se manteve o preço dentro dessa pernada, tá? Estamos cientes que ela com certeza já corrigiu 50% e continua andando nessa região aqui desse movimento de baixa, tá? Vamos dar um zoomzinho aqui para a gente ver. Nosso indicador já está identificando aí, ó, as melhores regiões, tá, para a gente. Mas vamos lá, linhas Fibonacci, sempre do ponto final, tá? No caso aqui é uma pernada de alta. O ponto final é o topo e a base é o início, tá? Então vamos ver o que é que ele fez. Ele deu a pernada, corrigiu aqui 50% e agora querendo engolfar o movimento de baixa, tá? Para continuar subindo. O que é que a gente faz? A gente aguarda uma confirmação, tá? Que o gráfico está buscando uma região específica. No caso, eu acredito fortemente que ele esteja buscando esse topo aí, tá? Ó, chegou na resistência que o nosso indicador identificou, porém eu acredito nessa força de alta, tá? Se a próxima vela terminar aqui acima, eita, no caso aqui, ele foi, superou nossa Fibo, tá? E foi realmente buscar essa região e tá rompendo a região, perfeito? A gente tinha 3 resistências, né? Essa, tá? Vou marcar aqui para vocês. Essa aqui de baixo e essa aqui de cima, tá? Onde em uma vela ele rompeu duas, tá? E na terceira velinha aqui ele rompeu a terceira, porém o preço está se mantendo aqui abaixo das regiões, tá? Deixa eu mudar aqui a cor porque tá a mesma da Fibo e aí vocês podem acabar se confundindo, certo? Aqui são as resistências que a gente acabou de analisar, tá? Onde ele rompeu duas com essa vela, rompeu a terceira com essa aqui anterior, tá? Essa vela terminando assim vermelha, como um martelo de baixa, indica a saturação desse preço aqui da alta, tá? Ó, essa ela até quis aqui dar um respirozinho para cima, porém a gente acredita fortemente na continuação da queda, após essa vela elefante aqui ter sido rebatida com o martelo de baixa, tá? Vamos analisar agora o SDCAD, certo? Bom, aqui não está muito bom, certo? Logo de cara aqui a gente vê muitos dojis, tá? Aqui a gente não entrou na modalidade correta. Vamos abrir aqui em opções, digital, procurar o SDCAD, a gente entrou no Forex lá, que a gente opera só B. Porém mesmo o gráfico, tá? Muitas velas com pouca expressão, certo? O indicador aqui já identificou as melhores regiões. Aparentemente, um gráfico no qual não está valendo a pena nessa segundinha a gente estar nele, certo? A gente se expor. Muitas velas com pouco volume, tá? Então, assim, se fosse para a gente marcar uma Fibo aqui, seria realmente esse ponto máximo até esse ponto mínimo, né? Caracterizando essa pernada aqui de alta. E ó, aqui o gráfico chegou num ponto de reversão, o indicador identificou e o gráfico está realmente caindo, certo? Buscando essas regiões aqui passadas, mas como eu disse a vocês, esse gráfico com pouco volume, né, estourando raramente aqui com velas específicas, a gente acaba ficando de fora, tá? Porque não é um cenário agradável para a gente se expor. Vamos para o Euro JPY. O JPY está vindo aqui num padrão de acumulação, né, sempre formando muitos canais. Agora mesmo ele está no canal, tá? Tendência, a macro está de baixa, porém a micro aqui, né, de alta. A gente vê que ele está mais ou menos na região de 50% da pernada, então tem grande chance, né, de se esse gráfico tomar a cair, ele ter uma forte baixa, até engolfar aqui toda essa alta, tá? E também é o que os topos aqui estão dizendo, tá? Os topos, ó, cada vez menos incisivos, mais fracos, tá? Os topos estão assim, nessa LTB, certo? Então a gente pode marcar uma fibozinha aqui, sempre do máximo para o mínimo, tá? Ela não corrigiu 50 ainda, então a gente acredita que ela possa vir a corrigir, certo? O gráficozinho aqui também tá numa zona onde
a tendência macro não está sendo incisiva, certo? Então, torna as entradas 50, tá? Aqui caracterizou uma venda, porém essa região de 61.8 jogou muito preço para cima, tá? A gente acaba ficando de fora, porque não faz sentido, certo? A gente ir contra essa região, perfeito? Vamos aguardar o gráfico confirmar o rompimento, então a gente executa alguma entrada, tá? Mas a Fibonacci, basicamente, você vai medir a pernada, certo? Ao ponto máximo, independente se ela for na tendência de alta ou na tendência de baixa, certo? A partir disso, nas regiões que vão ficar aqui marcadas na tela, né? 61, 50 e 38, tá? Eu só opero reversão nessas três, tá? Na zona de 61, na zona de 50 e na zona de 38. Detalhe, as entradas, tá, só devem ser feitas com confluências, perfeito? Ó, por exemplo, a 38 tá com confluência nesse suporte, tá? A 50 não tá com muitas confluências aqui, na verdade tem sim, ó. O indicador identificou mais esse suporte em horizontal, ou mais esse, certo? E a de 61 a gente tem também. Ó, lembrando que não é essa parte aqui que caracteriza a confluência, tá? É o passado do gráfico, certo? Que tem que ter regiões confluindo com as da nossa Fibo. Perfeito? Deixa eu colocar a Fibozinho aqui um pouco mais pra cá, para ficar melhor de vocês identificarem as regiões, certo? Ó, 61.8, 50, 38, certo? Todas as três estão com um passado aqui confluindo, tá? Tanto que aqui, ó, respeitou a 61 e tomou uma grande força de alta, certo? Eu ainda vou dar essa aula de fluxo para vocês, tá? Mas o fluxo é basicamente quando o gráfico chega numa região de reversão, no caso aqui ele estava caindo, né? Chegou na região de reversão, reverteu e toma força na reversão, tá? Isso é o fluxo. É quando uma velinha vem, reveste e a gente acredita que a próxima vela vai seguir o mesmo fluxo da anterior, tá? No caso aqui o gráfico está engolfando o nosso movimento de alta, a gente aguarda para ver a finalização da vela, certo? Ó, aqui confirmou o rompimento da 50 no SDCAD, tá? A vela continua derretendo, no indicador mandou vender, tá? Aqui a zona de 38 tá confluindo com essa região, porém eu não vou comprar, certo? Se ela chegar a ficar verde aqui, a gente vai fazer essa vendinha, tá? Mas se não também a gente deixa passar a entrada, porque esse gráfico aqui, ele não tá bom, tá? Porém ele formou um cenário muito bom, tá? Formou aqui um cenário muito bom, é um gatilho de entrada muito forte e por isso nessa velinha aqui estaria válido a venda, tá? Porque ele rompeu uma das regiões mais fortes, que é a de 50%. Aqui o gráfico engolfou todo o preço, né? Tá numa região aqui de reversão, onde muitas velas reverteram. Vamos aguardar, tá? Lembrando que o euro tá em notícia, tá? Então é bom a gente evitar qualquer tipo de entrada. Vou ajustar o valor aqui. Não, aqui tá na região de 50, certo? Bom, não tô confiando nessa entrada devido a essa velinha verde aqui de indecisão, tá? Ela não demonstrou a força de alta que a gente precisava e essa vela vermelha terminou elefante, tá? Engolfando a anterior e demonstrando muita força de baixa. Então esse foi o motivo de eu não ter pego nessa reversão aqui, tá? Aqui no euro-dólar, preço subindo, aqui completou, né? A pernada, tá? O movimento de baixa engolfou toda a pernada, certo? Como essa vela anterior terminou vermelha e cheia, a gente acredita na força de baixa, tá? Então não compensa essa compra aqui, mesmo com esse suporte forte, tá? Aqui respeitou a região de 50. Então a gente acredita nesse fluxo de alta, dependendo de como essa vela atual terminar, tá? Porque foi basicamente o que eu falei para vocês, ó, ela chegou na 50, corrigiu, certo? E a gente aguarda a finalização da vela atual para tomar uma decisão. Pronto, foi ruim pra gente, tá? Terminou vermelha, quase que engolfando nossa velinha aqui, tá? O movimento continua de baixa, forte, tá? Então a gente acredita com toda essa força de baixa que ela vai continuar, certo? Continuar a cair. Lembrando que o euro está em notícia, tá? Então acaba sendo melhor a gente ficar de fora, tá? Características reais, operações reais, tá? Para vocês no Skin The Game, tá? Aqui não tem ninguém para brincadeira. Vamos lá, vamos pegar aqui nessa baixa, acreditando, tá? Que o gráfico vai continuar a cair, certo? Não marquei aqui a Fibo, mas ela já está na minha mente, tá? Aqui é aproximadamente
a região de 61 que a gente apostou no rompimento, certo? Porém, como a vela veio muito forte, tá? Veio muito forte, a gente acreditou nesse rompimento, tá? 2 velas elefantes de força, voltamos para o zero, tá? Recuperamos os $34 que a gente tinha perdido na entrada anterior. A vela tá querendo reverter agora, tá? Mas basicamente, rapaziada, é isso, tá? Nem sempre você vai pegar a favor da reversão, a favor do rompimento, tá? Esse tempo de tela você vai conseguir assistindo lives, tá? Da sua preferência, se for as minhas, estão aqui no YouTube, tá? As lives que eu faço diariamente. Se não for a de outros traders, você também vai conseguir identificar os movimentos, tá? Até porque o gráfico é igual para todo mundo. O que muda é a forma que os traders enxergam, tá? Então, assim, independente de ser as minhas lives ou de outras pessoas, vocês, assistam, tá? Tentem entender sempre para onde o mercado está indo e por que ele não foi para onde você achava, certo? Quando você responder essas 2 perguntas na sua mente, você vai estar pronto, tá? Para operar divinamente, certo? Aqui a gente vê mais um engolfo de alta, tá? No caso aqui, se essa vela terminar acima de 50% dessa vela aqui anterior, a gente acredita na alta, certo? Mas, vou ficando por aqui, deixando vocês, tá, com essa aulinha de Fibo. E lembre-se, o importante é melhorar todos os dias um pouquinho, não um dia bom, acreditar que todos os dias vão ser bons, porque isso pode te levar a quebrar, tá? Então vamos pra cima. Aguardo vocês aqui nas lives, tá? E esse foi o videozinho de Fibo. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham pegado a visão sobre Fibo, tá? E o mais importante, nunca deixem de estudar. Cada dia é um dia, o mercado é o mesmo, as análises são as mesmas, porém, se vai respeitar, não depende da gente, tá? Depende do momento, certo? Às vezes você vai entrar num momento que vai respeitar, às vezes não. Siga sempre seu gerenciamento, que é a tendência de você executar uma estratégia, gerenciamento e executar a sua disciplina de estar diariamente aqui, operando, aprendendo e melhorando, com certeza você vai chegar na sua consistência.